Olá pessoas, como é que vocês estão? Eu sou a Nai, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Na Estante. Hoje eu vou comentar para vocês como foi a minha experiência de ler um livro, um gênero novo de uma autora que eu nunca tinha lido para o segundo desafio da Maratona Literária de Inverno. Como eu já disse no começo do vídeo, hoje eu tô aqui para falar para vocês como foi a minha experiência lendo um livro de uma autora que eu nunca tinha lido e que eu queria muito ler, que é muito conceituada, muito falada e que todo mundo ama, que é a nossa queridinha Agatha Christie. Para esse segundo desafio da Booktubatona, eu escolhi o desafio da Ione Simões, onde eu tinha que ler um livro que fizesse parte de um clube de leitura. Se você ainda não sabe, a Bel Rodrigues criou um clube de leitura só da Agatha Christie, que é o Clube da Rainha, e o primeiro livro desse clube foi Punição para a Inocência. Então, eu acabei juntando aí o livro do clube de leitura que eu tô participando e o desafio da Booktubatona. Mas antes de eu começar a falar sobre esse livro aqui pra vocês, não esquece de se inscrever aqui no canal, ativa as notificações para saber quando tem vídeo novo, tá bom? Deixe o seu like, comenta aqui, também vai lá no Instagram, segue a página, interage nas fotos, salva os posts, que me ajuda bastante, ok? Antes de mais nada, vou deixar aqui o link do livro na descrição. Se vocês puderem comprar com o meu link da Amazon, vocês me ajudam, assim, muito. E o livro vale muito a pena, então se vocês puderem, o link tá aqui na descrição, tá bom? Bom, então vamos lá. Eu nunca tive experiência com Agatha Christie. Como eu já disse, foi o meu primeiro livro da autora, né? A gente sabe que tem várias adaptações aí do cinema e que ela é uma das queridinhas, um clássico praticamente, né? Uma escritora muito clássica. E ela escreve romances policiais. Punição para a Inocência foi escrito em 1958 e pesquisando aí na internet eu descobri que era um dos favoritos da autora. Então quando eu descobri isso eu já estava com a expectativa lá em cima, ela só aumentou porque pensei, nossa, se a própria Agatha Christie gosta muito deste livro, com certeza eu vou gostar. E eu realmente acredito que foi uma ótima obra para começar a entrar nesse mundo aí de Agatha, porque eu gostei muito, muito, muito mesmo. Então neste livro nós temos a história da família Argyle, que era uma família bem grande, bem rica, né, bem de vida, que teve a sua matriarca, Rachel Argyle, assassinada dentro de sua própria casa. A polícia acreditava que o assassino era Jack Argyle, que é um dos filhos adotivos da família, e sempre foi considerado o filho problemático do casal. Ele sempre teve tudo, mas ele estava envolvido com roubos, pequenos furtos aí e ali, ele era muito estourado, ele intimidava todo mundo, aquele típico filho que dá trabalho para os pais e que aí todo mundo começa a estigmatizar como problemático. Inclusive, muitos deles até acreditavam que ele realmente tinha algum distúrbio, algum problema mental, de acordo com os psicólogos da época. Enfim, o Jacko, ele é considerado o assassino porque ela foi morta com um daqueles... não vou lembrar o nome agora. De acender lareira, sabe? Não vou lembrar o nome. E lá estavam as impressões digitais dele. Então, quanto a fatos, não há argumentos, não é mesmo? Ele foi considerado o assassino e foi preso. Ele foi preso dizendo que tinha um álibi e que não poderia ter sido ele, porque na hora em que o assassinato ocorreu, ele não estava lá e ele tinha esse álibi. Porém, ninguém nunca achou, acharam que ele estava mentindo e ele foi preso. Na prisão, ele morreu porque ele pegou pneumonia, então depois de 2 anos, quando o caso já estava mais do que resolvido, não é mesmo? Todo mundo achava que a justiça tinha sido feita e que estava tudo bem. Mas o que ninguém esperava acontece 2 anos depois. E surgiu uma pessoa que não era conhecida da família, apareceu lá num belo dia para dizer que ele era o álibi do Jacko, que ele estava com o Jacko naquele determinado horário, então o Jacko era inocente. Aí imagina, foi aquele rebuliço na família e eles pararam para pensar que se o Jacko tinha morrido, o assassino realmente estava solta. E quem era o assassino? Tudo o que eles sabiam era que o assassino era alguém que fazia parte da família, alguém que estava na casa naquele dia e naquela hora.
E é claro que isso acaba deixando um caos aí, né, na família, porque todo mundo começa a desconfiar de todo mundo, ninguém confia em ninguém. E ao mesmo tempo, a gente vai conhecendo e entendendo um pouco mais dessa família perturbada. E a gente descobre que os filhos são todos adotivos, que a Rachel não podia ter filhos. A gente descobre que o pai era apaixonado, que o marido dela, né, o pai dos filhos lá, ele era apaixonado por outra pessoa. Então a Agatha, ela cria um clima, um universo que você desconfia de todo mundo. Você não consegue confiar em ninguém. E aí você vai lendo e você fala, nossa, esse aqui tinha motivo pra matar. Aí você lê o ponto de vista do outro. Não, esse aqui. E quando você vai ver, você já desconfia de todo mundo, você desconfia dos empregados, você desconfia da amante, você tá desconfiando de você mesmo. Eu desconfiei de mim. Chegou uma hora no livro que eu olhei e falei assim, mano do céu, certeza que fui eu, porque, sabe, todo mundo era suspeito, todo mundo dá uma pala ali pra você ficar pensando, mas a pessoa teria feito isso. Aí quando você vai ver, você já devorou o livro todo, e lá no finalzinho ainda fala, meu Deus, não descobriram ainda, socorro, alguém me ajuda. Então ela tem uma trama muito bem construída, né? Todos os elementos muito bem assim engatilhados e amarrados, sem pontas soltas. E no final nós descobrimos quem realmente é o assassino ou assassina aí da Rachel Argyle. E eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu desconfiei sim, porque eu desconfiei de todo mundo, mas foi a pessoa que eu menos desconfiei. Sério mesmo, eu fiquei assim... E agora? Sobre os personagens, eles me incomodaram um pouco, assim, em certa parte, porque, assim, eles eram todos adotivos, isso fica bem claro no começo do livro, mas, ao mesmo tempo, eles eram todos muito ingratos, entendeu? Então, tinha momentos que eu tinha muita raiva deles, e eu falava, como você pode fazer isso? A moça te adotou, te amou, te deu tudo que você precisava, e eles sendo muito ingratos, e eles no geral, eu digo todos os filhos, né? A gente só teve uma das filhas, que eles dizem que ela é a mestiça e tudo mais, ela era a única que era grata por tudo o que a família Argyle tinha feito por ela, mas de resto, os outros filhos, eles eram todos... Ah lá, meu amigo do gás. Eles eram todos muito irritadinhos com o fato de terem sido adotados e eles não amavam ela, a senhorita Argyle, né? Eles tinham raiva dela e isso acabou me deixando com raiva deles. Então aí por esse fator você começa a desconfiar de todos. Mas também serviu para desmitificar um pouco aquela figura da mãe, porque todo mundo quando começa a falar, né, das lembranças de como era Rachel Argyle, mostram ela como uma ditadora, de que ela era muito pulso firme, mas que ela resolvia todas as coisas, então é aquela personalidade um pouco difícil de lidar, mas não conseguiu justificar para mim a raiva que eles tinham dela. Mas acabou me incomodando um pouco. Mas tudo bem, não deixou o livro ruim. Eu acho que pelo contrário, só acabou deixando a gente mais com a pulguinha atrás da orelha de por que ninguém gostava dela. Ou já que eles odiavam ela, com certeza foram eles, entendeu? Então eu achei que acabou sendo um elemento muito rico pra trama. Por ser um livro antigo, né, escrito em 1958, a escrita é formal. De todos os livros que eu li, assim, que eu costumo ler, ela tem uma escrita mais formal, mas é claro que é por conta da época. Mas ao mesmo tempo eu não senti dificuldade na leitura. Então sim, em algum momento a gente encontra palavras que são um pouco mais rebuscadas, assim, mas isso não faz ser um livro difícil de ler. Ele também não é um livro grande, então eu acredito que só deixou mais ambientalizado ali pro cenário e pra obra que eu tava lendo. Um detalhe também sobre a narrativa da autora, que ela é extremamente detalhista. Então tinha momentos que ela até tava lá narrando e ela falava, fulaninho desceu 3 degraus de escada. Então, assim, é muito diferente do que eu, pelo menos particularmente, estou acostumada a ler. Mas não deixa, né, a narrativa ser maçante, cansativa e amarrada. Muito pelo contrário, ela flui muito bem. Eu achei que ele também tem uma pitada aí de ironia,
porque alguns personagens são um pouco mais sarcásticos e ligeiros com relação a tudo que está acontecendo. Então isso serve também para te deixar com um alerta aí ligado. E aquilo que eu comentei, você desconfia de todo mundo. E no final a gente tem aí mais uma onda de situações... meu Deus do céu! E que foi muito boa mesmo. E aí, códigos... E aí você tem que pensar por que ela tá falando isso, o que isso significa. Então foi maravilhoso, foi uma experiência incrível e eu super recomendo pra vocês, tá bom? Comenta aqui embaixo pra mim se você gosta da Agatha Christie, se você já leu algum livro da autora, qual você mais gosta. E se você já leu Punição para a Inocência, comenta aqui o que vocês acharam dessa história, tá bom? Eu sei que Punição para a Inocência não é um dos títulos mais famosos da autora, mas eu achei legal começar por ele. Eu achei muito interessante essa ideia de começar a ler um livro que poucos conhecem e não ter aquela ideia já super hollywoodiana dos filmes que se basearam nos livros dela e tudo mais. Então foi incrível. E eu super recomendo para vocês que nunca leram Agatha Christie e que têm curiosidade de conhecer mais sobre as obras da autora, mas não sabem por onde começar. Então fica aqui a dica, porque eu também nunca tinha lido e comecei por Punição para a Inocência e foi uma experiência maravilhosa. Eu tô super ansiosa para saber qual vai ser o segundo livro escolhido pelo clube de leitura, porque eu tenho certeza também que não vai me decepcionar. Um beijo e até o próximo vídeo!